Quando a gente fala em saúde mental, eu posso falar um pouco aqui do Brasil. O desafio é diferente entre as cidades principais do Brasil, as metrópoles e o interior. Então, existe uma diferença muito grande entre esses dois lados, onde aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro, a gente consegue, através do SUS, o acesso à psicologia clínica, mas a gente sabe que é muito desafiador. Na prática, a coisa não funciona muito de acordo com as necessidades, né? A gente sabe que as pessoas com menos condição financeira, ela fica exposta a muita violência, abuso com criança, muitas vezes dentro de casa, e isso acaba trazendo muitos problemas de saúde mental que vêm lá da base, da estrutura, da família. Então, deveria ter um trabalho conjunto para trabalhar junto aos pais, aos adolescentes e os filhos. Assim, a gente poderia ter um resultado melhor na saúde mental. Existe uma ideia de se oferecer essa saúde, ser efetiva, mas eu acho que ainda temos muito a caminhar nesse processo. Quando a gente fala de cultura aqui da América Latina, a gente tem essa cultura de os adolescentes, os jovens adultos morarem muito tempo na casa dos pais. E isso tem um impacto muito grande. E hoje em dia isso acontece também por conta da questão financeira. Os jovens, eles se formam e não conseguem se sustentar de uma forma efetiva a sair de casa. Então, cada vez mais a gente está vendo esses jovens na casa dos pais, e isso não seria um problema se fossem famílias funcionais, mas a gente sabe que a saúde mental ela está tendo diversos desafios que vêm da estrutura, que vêm da família, porque os pais estão desorganizados, tendo que lidar com muita coisa, né? Tanto a estrutura financeira, a educação do seu filho, e eles chegam em casa exaustos e não têm paciência para a demanda da criança. Então, a gente acaba vendo um excesso de uso de telas, um excesso de atividades sem o cuidado, né, dos pais. Isso acaba trazendo problemas que a gente vê na clínica, né, que são jovens expostos a muitas coisas que não seriam da idade deles, né, como pornografia e outras realidades que a gente sabe que a internet ela é uma porta muito boa para coisas positivas, mas também para crianças e adolescentes acaba trazendo grandes prejuízos. Então tem chegado à clínica, né, jovens com traumas relacionados a esse uso sem cuidado, né, da internet. Então a cultura brasileira em si, ela vai falar dessa saída tardia de casa, e isso realmente tem trazido alguns desafios, como jovens adultos ainda com questões relacionadas a uma idade que seria da adolescência. Bom, então, quando a gente fala de problemas mentais, podemos ver a depressão, a ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático por conta da exposição da violência que ocorre aqui, pelo menos aqui no Brasil, muito cedo. Crianças e adolescentes já estão apresentando esses sintomas. E transtornos de personalidades, que também estão chegando aí cada vez mais cedo à clínica. A gente não pode trazer alguns diagnósticos, mas é claro que a gente vê, né, muito cedo a desregulação emocional. Eu trabalho com uma abordagem chamada terapia comportamental dialética, que ela foi criada para pessoas com desesperança, onde já estava desistindo da vida, né? E é uma terapia que ela vem da terapia comportamental, só que ela trabalha o equilíbrio entre mudança e traz o lado da aceitação. Então, existe uma dialética entre aceitação e mudança, onde primeiro você precisa aceitar que existe um problema para depois você trazer a mudança. E ela é baseada
em algumas estruturas, como mindfulness é a base, né? A estrutura, primeiro você precisa observar o que está acontecendo para você conseguir trabalhar o que for, qual for a necessidade. Então temos também algumas habilidades de tolerância ao mal-estar, porque você precisa aprender a lidar com o mal-estar. Né? Se você não aprende a lidar com o mal-estar, você tenta sair dali de qualquer forma, normalmente com algum tipo de impulsividade que vai te trazer algum prejuízo na vida. Então, tolerar o mal-estar para você atravessar e conquistar alguma coisa, ver o que está ali depois daquela ponte do desafio, é muito importante. A terceira habilidade é a habilidade de regulação emocional, onde você precisa aprender a regular suas emoções antes de chegar ao topo da desregulação, ao topo do desconforto. Então, antes disso, você já começa a aprender a regular sua emoção e relações interpessoais, porque normalmente a pessoa que não tem uma saúde mental, ok, ela acaba trazendo diversos problemas na sua vida, né? E esses problemas com certeza vão chegar nas relações. E isso traz a desistência à vida. Então, é muito importante que as pessoas aprendam a entender que o estresse acaba cegando a enxergar quem você é, né? E então é um caminho de volta para dentro, não para fora. Então a gente vai tirando essas camadas para a gente chegar num lugar que é um lugar interno, que é o lugar do ser, que é um lugar de plenitude, né? Eu acredito que essa volta para dentro, né, começa com essas habilidades para pelo menos você começar a perceber o que está bom e o que não está bom.